E aí, pessoal, beleza? Hoje estou dando continuidade à série de vídeos que eu estou comentando sobre o Curseborn RPG, que é um jogo que segue aquela mesma linha de jogos de... Quando eu digo mesma linha, não é quer dizer que é da mesma série de jogos, é a mesma proposta de jogo, um cenário similar ao nosso, um mundo similar ao nosso, que é habitado por seres sobrenaturais, por monstros, tipo o Mundo das Trevas, Crônica das Trevas, e aqui Curseborn está oferecendo outro agrupamento de personagens que personificam monstros que habitam entre os mortais no planeta Terra. E aí o Curseborn foi lançado, teve a sua campanha de financiamento coletivo viabilizada através do Kickstarter pela turma da Onyx Path, e ela deverá ser lançada em meados de 2025. Foi uma campanha muito bem sucedida. A meta base foi batida logo na campanha e teve bastante avanço ao longo das metas extras. E quem apoiou o projeto, como eu, já recebeu os manuscritos, que são meio que os esboços dos textos que vão ingressar, que vão compor o livro Curseborn. E aí eu já estou com esses manuscritos e vou um pouco lendo e traduzindo algumas partes para trazer aqui para vocês. E quem está acompanhando a série viu que eu estou falando sobre a linhagem dos mortos. Para quem ainda não viu, rapidamente dizendo, os personagens jogáveis de Curseborn são divididos em 5 linhagens: os mortos, os famintos, os primais, os feiticeiros e os rejeitados. E aí cada uma dessas linhagens tem pelo menos 6 famílias. No caso dos mortos, que é a série que eu estou comentando, as 6 famílias são os Fúrias, os Mavens, os Poltergeists, as Sombras, os Guardiões e os Zeds. Já falei dos Fúrias, dos Mavens, dos Poltergeists e das Sombras. Hoje, nesse vídeo, vou falar dos Guardiões e dos Zeds e finalizar os meus comentários sobre o conteúdo em torno dos mortos. E aí, no próximo vídeo, já vou começar a falar dos famintos. Mas antes, vamos finalizar aqui os mortos através dessas 2 linhagens que eu comentei para vocês. Deixa eu só trocar aqui a tela. Então tá aí. Esse é o meu conteúdo que eu traduzo para eu ler e acompanhar e compartilhar aqui com vocês. Compartilhar pelo menos o que eu estou divulgando. Só vai ser aqui no vídeo, eu não vou disponibilizar o arquivo do texto não, tá? Então vamos lá. O que diz sobre os guardiões? A mãe, assim, deixa eu fazer aqui o combinado. Toda vez que eu disser abre aspas, é o texto que eu vou estar lendo e fecha aspas dá encerra. E quando eu disser fecha aspas, tudo o resto que vier serão os comentários e análises minhas sobre o que eu estou trazendo para vocês. Então, dito isso, abre aspas. A mãe, olha só, como eu estava dizendo, a família que eu vou trabalhar com vocês agora é dos guardiões. Agora, enfim, abre aspas. A mãe diz que nós devemos ajudar aqueles em necessidade. É uma inclinação humana natural ajudar aqueles em nossa volta. Os adultos protegem as crianças que não são nem deles porque é inato para eles. Quando as pessoas testemunham uma emergência, elas saltam para ajudar. Quando o desastre atinge as nações, se unem. Ajudar aqueles em necessidade nas mais altas formas de altruísmo. Fecha aspas. Olha só que interessante. Diferente dos poltergeists e dos sombras, que têm um sentimento forte de provocar algum terror ou algum pesar, aqui os guardiões buscam o contrário. Eles querem ajudar, eles querem salvar, eles querem fazer algum bem às pessoas. Então, o jogo Curseborn está trazendo aqui uma contraparte àquelas famílias que buscam malefícios a quem eles querem extrair os sentimentos. Para quem ainda não viu a explicação geral que eu falei da linhagem dos mortos, eles buscam avidamente por sentimentos que eles já não conseguem mais sentir enquanto mortos. Por quê? Porque por mais que eles ocupem um corpo, mas eles não conseguem mais sentir o que aquele corpo pode sentir. E aí eles precisam dos mortais para que gere um sentimento, uma sensação que faça com que os mortos consigam absorver e sentir e saciar
esse desejo que consome eles por dentro, que é a maldição dos mortos. Eles precisam procurar avidamente em saciar esse desejo deles. E aqui, os guardiões, o desejo motriz deles é levar o bem, fazer o bem. Vamos continuar aqui o próximo parágrafo. A mãe sabe o que é melhor. Ela é a mais antiga dos guardiões e a líder de nossa família. Todos nós a procuramos por orientação e ela nos abençoa com a sabedoria dela. Alguns dizem que ela fala com os anjos, outros dizem que ela tem uma linha direta com algum outro poder maior. De qualquer forma, o mundo dela é a lei. Escute bem, meu irmão. A lei pode ser simples, mas é raramente fácil de seguir. Proteja os outros enquanto estiver causando o mínimo de mal possível. Fecha aspas. Aqui nesse parágrafo já diz duas informações importantes para quem for jogar de guardião. Uma, tem uma líder maior. Tem um ponto de referência que muito provavelmente esta figura representativa dos mortos deve ser muito poderosa e muito antiga. Lembrando que os mortos podem perdurar por milênios, pela eternidade, enquanto eles tiverem um corpo para habitar. E, no caso, essa mãe deve ser bastante antiga. E existe, e aqui já é dizendo que existe uma lei principal: proteger os outros, mesmo que provocando o menor de dano possível. Então, tá aí um panorama um pouco geral do que deve ser razão motriz dos mortos. Próximo parágrafo, deixa eu marcar aqui. Nós salvamos. A proteção pode vir de muitas formas. De estender sua mão amiga enquanto alguém com falta de sorte, a literalmente ser um impedimento físico ao perigo. As nossas vontades nos conduzem a buscar o desespero para criá-lo em outros. A mãe nos ensinou a direcionar as nossas vontades para a esperança através de ajudar os desesperados. Fecha aspas. Mais um parágrafo confirmando o que eu já falei anteriormente. Os guardiões vão em busca daqueles que estão necessitados, que precisam de ajuda, que estão desesperados. Então eles vão lá e trazem esse alívio e trazem essa proteção para que as pessoas que estão desesperadas consigam emanar um sentimento de alívio para os guardiões se alimentarem. Interessante. Próximo parágrafo, deixa eu botar aqui. Abre aspas. Os guardiões têm um chamado maior. As vontades de nossos primos mortos fazem com que eles machuquem ou assustem as pessoas na busca de uma emoção. Contudo, não nós. Nós agimos a levantar e ajudar, ou seja, fazer as pessoas se levantarem e ajudarem elas. Se alguém se ferir, é porque ela se colocou em nosso caminho. A mãe não gosta quando nós somos negligentes. Fecha aspas. Aqui é meio que eles dizendo que existem efeitos colaterais nas ações dos guardiões, mas eles precisam ao máximo evitar esse tipo de consequência às pessoas. E aí eles estão meio que considerando que a mãe considera que um guardião que não proteja os desesperados e os necessitados são guardiões negligentes. Então, a todo custo, eles precisam proteger. Próximo parágrafo. Abre aspas. Nós nascemos especiais. Muitos de nós nasceu nesta maldição, descendendo de uma linha direta da mãe. Outros se juntaram porque eles acreditam na causa dela. Nós somos irmãos, cada um de nós, independente das relações anteriores com os vivos. Muitos de nossos parentes vivos irão um dia se juntar às fileiras dos mortos, mesmo se eles não se juntarem à causa da mãe. Eles são os nossos primos, absolutamente todos. Aqui fala um pouco da origem dos guardiões. É meio que dizendo que todos os guardiões têm uma origem a partir da mãe. Então, confirmando, ela é a mais antiga dos mortos entre os guardiões, porque parece que há uma série de escolhas que parte de quem deve ser um morto dentro dos guardiões. Interessante. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Seguir os ensinamentos da mãe é difícil. Alguns se afastam do caminho, permitindo que a vontade deles cause o desespero, ao invés de curar. Tudo bem,
porque eles ainda são os nossos irmãos. Aqueles que se afastaram ainda são bem-vindos em nossas mesas e grupos. Ninguém se afastou tão longe que não aprendeu a partir de seus erros. Fecha aspas. Aqui está meio claro dizendo que até os guardiões têm seus dissidentes. E os dissidentes acabam perdendo de vista a necessidade de proteger e levar o alívio aos necessitados. Mas que mesmo que eles tenham se afastado, um pouco da ideologia dos guardiões está dentro deles, desses dissidentes. Vamos ao próximo parágrafo. E último, inclusive. A comunidade é a chave e os guardiões ficam juntos. Nós celebramos o que nos une e nossas festas são mensalmente comunais. Os nossos primos podem gostar delas para assuntos religiosos, enquanto nós compartilhamos o mundo da mãe. Compartilhamos notícias daqueles que precisam de ajuda e nos dedicamos novamente a nossos irmãos e nossa causa. A mãe nem sempre se mostra para as nossas festas. Eu nunca, na realidade, me encontrei com ela. Dizem que ela não tem mais um corpo, o que torna mais difícil de se saber. Muitos veem isso como um sinal da dedicação dela a nunca causar ferimento aos outros e tentam emular ela. Isso não fica bem para eles. A mãe é a única de nós poderosa o suficiente para evitar os efeitos de estar sem um corpo. Nós ouvimos rumores de que alguns acreditam que a mãe está perdida para nós, mas isso é um pensamento ridículo. Fecha aspas. Aqui é o parágrafo que normalmente fala das reuniões que os mortos realizam para se socializar. Cada família tem um estilo diferente de conduzir as suas reuniões, que é chamado de velórios, e aqui eles utilizam para fazer celebrações. É interessante, enquanto que outros têm ideias de como conduzir as suas festas, aqui é para celebrar os seus feitos e as suas ações para levar o alívio às pessoas. E aqui, adicionalmente nesse parágrafo, já remete que fica aquela dúvida. Há boatos de que a mãe não habita mais um corpo, mas que ela consegue estar entre eles, mesmo que de forma incorpórea. Então, é algo diferencial para a família dos guardiões. Tá aí, fechei a família dos guardiões. Mais uma possibilidade de jogo para vocês. Até aqui tem várias formas de procurar sentimentos, que é o que define a família e o ideológico dessa família. E vamos ver agora a sexta e última família para vocês poderem ter de opção de jogo em Curseborn. A última família é dos Zeds. Abre aspas. Todas as coisas devem chegar a um fim. Como tudo se move para a entropia, a morte é a conclusão natural da vida vivida. Deve ser o fim. Nós somos o fim de todas as coisas. A bala esperando fazer o caminho dela até o seu cérebro. O câncer alcançando os seus órgãos saudáveis. O morto esperando para transportar você através da estige. Fecha aspas. Olha só que interessante. Aqui já está caracterizando os Zeds como aqueles que vão ser aqueles clássicos figuras da morte que vai lá acolher as pessoas que encontraram o fim da vida. Vamos ver aqui mais para frente, mas não ficou claro para mim qual é o sentimento que esses mortos buscam saciar. Mas já está meio que claro que é meio que da aceitação, o sentimento do fim. Mas bora ver. Próximo parágrafo. Abre aspas. Nós abraçamos o nosso fatalismo. A nossa vontade é proteger a entropia. Nós não nos importamos com qual emoção isso se evoca em você. Nós promovemos essa conclusão natural e se nós fizermos o nosso trabalho direito, você não sentirá afinal muita emoção. A quietude é o nosso objetivo. Nós queremos acabar com a esperança, terminar com a dor, encerrar o sofrimento e eliminar a necessidade por vingança. Não há vitimização na inevitabilidade. Nós não apenas restringimos isso para os vivos. Os fantasmas devem falecer para ter o fim deles. E nós estamos aqui para ajudá-los. Até os mortos não escapam de nossa atenção. Fecha aspas. Então, ficou claro aqui para mim agora nesse parágrafo.
os Zeds são os mortos que atuam meio que Shinigamis, sabe? Ou como aquela figura da morte que vem realmente recolher a pessoa que faleceu, ajudá-la a seguir o seu caminho para o mundo dos mortos, sem pesar, sem ressentimento, sem vontade de levar vingança, sem qualquer coisa. É meio que uma plenitude e tranquilidade que a pessoa possa seguir sem problemas. Porque se tiver algum efeito de sentimentos, faz com que o fantasma dessas pessoas acabe se agrilhoando ao mundo dos mortos, ficando presos. E aí, o trabalho aqui dos Zeds é conduzir, fazer com que as pessoas anulem esses sentimentos, que eles fiquem plenos e sigam o seu caminho. Inclusive aqueles fantasmas que já partiram há muito tempo da vida dos vivos, mas ainda ficaram presos ao mundo dos vivos. E aí eles vão lá, os Zeds, e conseguem de alguma forma, ou pelo menos tentam conduzi-los para o mundo dos mortos. Olha só que interessante. Próximo parágrafo. Abre aspas. Uma pessoa, uma morte. Nós selecionamos cuidadosamente os nossos alvos e passamos o nosso tempo fazendo isso corretamente. Quanto mais almas você apresenta a uma matança, maior é a probabilidade de uma consciência se precipitar em passar pela porta do destino. Ao invés de ter que limpar um erro, nós preferiríamos não cometer um em primeiro lugar. Nós deixamos os vivos fazerem os arranjos finais deles e nós damos aos fantasmas tempo para estabelecer os desejos finais deles. Nós somos assassinos, não monstros. Fecha aspas. O que fica aqui meio claro para mim é que os Zeds ajudam os fantasmas e os vivos no fim da sua vida a realizar as suas últimas vontades ou cumprir os últimos desejos ou acabar com os últimos ressentimentos para que a pessoa se sinta preparada para seguir o seu caminho para o mundo dos mortos. E o trabalho deles é esse, de viabilizar esse caminho. E, como eles dizem, eles não estão ali para matar pessoas. Eles estão ali para ajudá-las a encontrar o seu caminho final. Próximo parágrafo. ZED e colegas. Esse é o nome da corporação que nós temos nos livros. Esse conglomerado mundial age como uma frente para nos colocar em lugares onde as pessoas não conseguem normalmente ir. Ela nos dá credibilidade no departamento de homicídios e, coincidentemente, é onde nós conseguimos o nosso nome. Fecha aspas. Gente, esse nome pode ser diferente, porque eu acho que não traduzi corretamente como seria o nome dessa empresa, mas é uma empresa constituída que ajuda a conglomerar todos os mortos da família dos Zeds para levar o seu trabalho ao redor do mundo. E sim, ela ajuda a criar uma rede de influência e contatos para que os Zeds consigam lidar com obstáculos administrativos, burocráticos de qualquer país em que eles estiverem. Próximo parágrafo. Abre aspas. Você não é um membro, você é um empregado. Outros atuam em relações familiares, mas nós sabemos do nosso lugar na hierarquia. Nós todos temos trabalho a fazer para garantir que nós possamos executar a nossa função para os altos padrões que nós estabelecemos para nós mesmos. Nós agimos com profissionalismo em todos os momentos, pois nós somos cada uma representatividade da corporação. Se você precisa de um novo corpo, você tem somente de olhar para a sua mais recente matança para encontrar um cadáver fresco esperando por você. Isso nos poupa dos custos de limpeza. Nós podemos matar sozinhos, mas nós não somos isolacionistas. Nós temos uma rede de aliados incorporados através de nossa corporação. Nós pagamos bem eles para nos fornecerem todos os tipos de ajuda quando nós precisamos deles, incluindo um apoio físico. Fecha aspas. Aqui um parágrafo mais robusto sobre o comentário que eu fiz anteriormente. Enquanto que o parágrafo anterior não fala especificamente dando base para o que eu comentei, esse parágrafo deu a base necessária. É uma corporação, é uma empresa e todos os mortos da família
dos Zeds é tratado como um funcionário da empresa, um empregado. Então todos têm deveres a serem cumpridos dentro da companhia Zed e colegas. Interessante esse comportamento desses mortos no contexto da linhagem dos mortos, tá? Próximo parágrafo e último dos Zeds. Abre aspas. Nós não fazemos festas. Nós nos encontramos em escritórios e realizamos audiências em nossas reuniões. Nós discutimos questões de negócios entre si e mantemos isso sucinto e ao ponto. Durante as horas livres, nós nos encontramos em cenários menos formais para discutir outras questões. Não importa o quão eficiente e impiedoso um assassino pode ser, isso ajuda a expressar o que você viu e passou. Contudo, não é terapia. O Zed não cobre esses custos. Nós apreciamos uma festa, se alguém mais estiver lançando uma, mas não enquanto nas horas de trabalho. Fecha aspas. Então, mostra aqui, é o parágrafo que normalmente fala dos velórios, que são as festas que os mortos promovem. E aqui, no caso, os Zeds já afirmam, eles não fazem festas. Eles frequentam as festas, mas não é uma festa promovida por eles. É geralmente uma festa promovida pelos outros mortos, das outras famílias. Eles promovem velórios de reuniões de trabalho. E eles só tratam de trabalho nessas festas. Festas entre aspas. E é interessante que os Zeds, eles se colocam como contraponto comportamental aos Mavens. Lembra que eu disse que os Mavens são aqueles que buscam o prazer, que buscam a satisfação carnal? Então, os Zeds são a contraparte deles. Eles já são mais frios, eles já querem ser mais objetivos, eles buscam o ordenamento, buscam a realização do trabalho. Interessante. E aí vocês têm aí 6 famílias para jogar na linhagem dos mortos. Então é isso, galera. Finalizei todos os comentários da linhagem dos mortos. Passei pelas 8 famílias. Os mortos é uma linhagem interessante de personagem. Vocês são, na realidade, fantasmas que habitam um corpo. Esse corpo ele está morto. E por ele estar morto, ele já não gera as sensações carnais que são necessárias e essenciais para os mortos satisfazerem as suas vontades. Relembrando, essa vontade que cresce conforme ele não sacia é a maldição deles. Eles precisam urgentemente saciá-la de tempos em tempos, porque senão eles vão acabar perdendo o controle e provocando um mal desnecessário ou maior do que eles gostariam de provocar. E aí eles têm essa missão de existencial como ser sobrenatural de saciar essa vontade junto aos mortais. É isso. No próximo vídeo que eu vier aqui para vocês, eu já vou começar a comentar sobre os famintos. Já adiantando para vocês, os famintos incluem vampiros, mas também fala um pouco da necessidade deles de consumir não só o sangue, mas também a carne dos mortais. É uma proposta interessante e a gente vai conferir no próximo vídeo. Mas por enquanto encerro aqui o conteúdo com os mortos. Agradeço a vocês que assistiram até aqui e a gente se vê até a próxima. Falou!